Se o tamanho de um livro é medido pelo número de páginas, o de um filme é medido pela duração. Horas, minutos e até segundos que nas mãos de um diretor podem ser transformados em meses, anos, séculos e até milênios. E se você tiver um tempinho, conversaremos sobre este tema. Sou Décio Diniz, o novo apresentador do Para Todos, que começa agora. Os primeiros filmes eram bastante simples e geralmente faziam coincidir o tempo do espectador com o tempo da ação na tela. Alguns filmes, como A Chegada do Trem dos Irmãos Lumière, retratavam ações na duração exata em que elas aconteciam. O tempo está muito ligado à edição, né? A edição, ela separa, digamos assim, os espaços e os tempos do filme, né? Então você, nos filmes do Griffith, né, quando ele cria a montagem paralela para criar o suspense, ele secciona, digamos assim, as dois espaços diferentes, um onde ocorre o perigo e a pessoa em perigo, né, requer salvação, e no outro espaço, né, o personagem que vai salvar aquela pessoa em perigo. E aí ele vai editando esses dois espaços, né, e esses dois tempos são paralelos, né, são espaços diferentes, mas o tempo é o mesmo. E aí nessa edição paralela a tendência, né, é que esses dois espaços se fundam, né, na salvação final, né, no último minuto. Então aí é um jogo entre dois espaços diferentes no mesmo tempo. Tem alguns filmes que trabalham isso dessa forma, digamos, para chamar a atenção do público para essa questão, né? Porque normalmente você não percebe isso no filme. Você assiste o filme e você não dá conta muito dessa questão tempo no cinema, né? Mas alguns filmes fazem questão de mostrar isso para o espectador. Então, um filme como Amnésia, né, que tem uma narrativa de trás para frente, alguns filmes do Guy Maddin, por exemplo, né, que ele trabalha essa questão do tempo também, indo e voltando dentro da narrativa, né, para frente e para trás, ou um filme como O Cidadão Kane, do Orson Welles, que é todo feito de flashbacks. Então aí você tem narrativas, né, que recordam o personagem que já morre na primeira cena, você nunca vê esse personagem na vida real do filme, né? Você só vai vê-lo através das lembranças dos outros personagens, né? E aí cada momento da vida dele é enfocada por um desses amigos dele ou conhecidos, né, que recordam esse momento. Então o personagem aparece jovem, velho, depois volta a ser jovem e aparece velho de novo. Então aí todo o tempo subvertido. Essa questão da ilusão, né, que no filme o público não percebe, digamos assim, que mais tempo transcorreu mais tempo do que o que ele viu na tela, né? Ou melhor, ele viu na tela menos tempo do que realmente transcorreu naquela história, né? Então há uma elasticidade do tempo no cinema. O tempo no cinema ele é elástico. Existe na narrativa, né, numa série de elementos assim, da narrativa que anestesiam o espectador em relação ao tempo. Com o desenvolvimento da edição, os diretores passaram a manipular o tempo dos filmes de forma mais sofisticada. Tempo no cinema assim, é uma questão muito complexa, né, porque existem vários tempos, né, dentro do mesmo filme. E então você tem o tempo da narrativa realista, você tem o tempo da narrativa surrealista, já totalmente diferente, né, e trabalhado de outra forma, narrativas com flashback, narrativas sem flashback. Então assim, as variações são inúmeras. Você tem filmes que trabalham essa questão especificamente, né? Um filme como o ano passado em Marimbá, do René, que você não sabe exatamente se é imaginação, se é real, se aquilo que acontece é real ou é imaginado. Então existe também o tempo da imaginação, o tempo do sonho, o tempo do pesadelo, o tempo, né, do personagem na vida real. Então são questões muito complexas. Je ne sais pas de quelle chambre vous parlez. Je n'ai jamais été avec vous dans aucune chambre. Je ne voulais pas vous souvenir. Parce que vous avez peur. Ne reconnaissez-vous pas non plus cette photographie? Existem vários tempos na narrativa do cinema. Há um tempo da história, um tempo do personagem e até um tempo do espectador. E a forma como eles são explorados varia de diretor para diretor.
Se você está trabalhando dentro de uma narrativa realista, né, não é o caso, por exemplo, de um filme experimental, de um filme surrealista, um filme que subverte, né, a realidade. Então você tem, digamos, uma imitação do tempo real, né? Mas você tem filmes em que essa narrativa ela assume o tempo real como o tempo do filme, né? Por exemplo, no Matar ou Morrer, né? que durante 1h30 uma cidade espera os bandidos chegarem, a cidade se acovarda, apenas um xerife vai enfrentar esses bandidos e tal, e o filme mostra o tempo todo um relógio marcando o tempo, como se o tempo real coincidisse com o tempo da narrativa. Você tem isso num filme como The Hope, do Hitchcock, né, em que a ação se passa, digamos, numa única tarde, só que esse tempo no filme é esticado, porque o filme começa no começo da tarde e termina já anoitecendo, sendo que não houve corte aparente no filme, ou seja, como se tivesse coincidisse o tempo real com o tempo da narrativa, que não é verdade, porque a tarde, digamos, decorreu 4, 5 horas, né, e não 2 horas como o tempo do filme. Então essas questões são bastante complicadas. Nos últimos anos, alguns filmes fizeram bastante sucesso brincando com o tempo da narrativa. Fizemos uma seleção que você confere agora. This is unbelievable. There's no city like this in the world. Meia-Noite em Paris, do diretor Woody Allen, conta a história de um jovem sonhador que volta no tempo todas as noites e realiza o sonho de conhecer a Paris dos anos 20. As viagens no tempo são usadas pelo diretor para discutir a nostalgia. É interessante também essa questão no filme do Woody Allen, que ele vai recuando no tempo, né? Cada vez os personagens voltam ao passado, esses personagens do passado voltam ao passado mais anterior, sempre com o mesmo pensamento de que o passado foi melhor que o presente, né? Então é uma reflexão sobre a nostalgia. Amnésia é o primeiro sucesso do diretor Christopher Nolan. O filme apresenta a história de um homem sem memória em busca de informações sobre a própria vida. A obra chamou a atenção quando foi lançada pelo fato de contar a história de trás para frente. Ele tem uma versão no DVD em que ele edita as cenas na ordem certa, né? E perde todo o interesse, o sentido do filme, né? Porque o curioso justamente é a forma como ele narra o filme, né? Sempre de trás para frente e retomando, digamos, a ação, né? daquele momento para frente, né? Então você não perde, digamos, o foco da narrativa, né? Isso é muito difícil de ser feito, né? O filme, eu acho que é uma proeza de edição por isso, porque embora ele seja contado de trás para frente, há uma sequência, né, temporal em todas essas sequências, né? Então é uma edição muito original, assim, acho que um exemplo quase que único, né, de um filme bem narrado, né, de uma forma pouco convencional. Outro grande sucesso do diretor Christopher Nolan, A Origem, trata sobre o bizarro universo dos sonhos. Uma das grandes sacadas do filme é criar tempos diferentes para a vida real e para o subconsciente dos personagens, fazendo com que o espectador mergulhe numa viagem temporal cada vez mais complexa. A Origem também é um filme complexo, porque o sonho tem um tempo, o seu próprio tempo, né? E como ele entra dentro do sonho, e dentro desse sonho ele faz outras inserções dentro, né, mais profundas dentro desse universo. Na verdade, o tempo que transcorre em tudo isso é praticamente um segundo, né? Então toda a ação do filme duraria um segundo. É interessante porque dura 2 horas, você está assistindo o filme, mas aquilo tudo, né, deve ter durado, na verdade, um segundo, porque o sonho dura um segundo, né? O Para Todos fica por aqui. Até a próxima! Esta pesquisa nasceu pela necessidade de
de ter uma avaliação mais objetiva do limiar auditivo fisiológico, principalmente em pessoas que não têm como responder à avaliação audiométrica tonal. Por exemplo, crianças recém-nascidos, não você poderia fazer essa avaliação. Pessoas com problemas cognitivos que não podem responder. Então, esta pesquisa nasceu por essa necessidade e pela interrelação que temos do laboratório com pessoas da área de saúde, como a fonoaudiologia. Então, a partir de aí, começou a se desenvolver este sistema que é o AudioStim, que a gente chama AudioStim, não? E que é baseado no potencial evocado em regime permanente auditivo. Então, o AudioStim pode ser utilizado em várias áreas, inclusive desde as clínicas de fonoaudiologia, não? Onde fazem avaliação do sistema auditivo, não? Como na parte do trabalho, na clínica do trabalho, não? Para avaliação de trabalhadores, e principalmente nos objetivos que este possa ser avaliado no teste da orelhinha, na avaliação do sistema auditivo precoce em crianças, não? Em recém-nascidos, até 6 meses. Que isso seria interessante porque se se consegue fazer um diagnóstico precoce, a criança poderia ser tratada, poderia ser feito um implante coclear para poder realizar a inserção na sociedade e na educação dessa criança, que seria muito bom para todo mundo, não? A diferença grande com essa tecnologia, a nossa tecnologia, ele não precisa da resposta do paciente, porque a gente manda os estímulos com diferentes frequências, não? Em amplitude modulada, que chamamos com um envolvente, e mandamos as frequências que são avaliadas no tonal, por exemplo, 500, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, no, que estamos enviando, fazemos a avaliação direita, esquerda, é decir, nós em uma só estimulação já conseguimos fazer toda a avaliação das duas orelhas, enquanto que na tonal você tem que mandar um tom e responde, aí depois troca para outra orelha, nós fazemos isso. Então, qual é o intuito disso? É tentar fazer uma avaliação do limiar fisiológico. Com certeza, ela pode dar mais informação e informação de auxílio para a avaliação do sistema auditivo, não? A língua portuguesa foi reformada, mas você pode ter as mudanças na ponta da língua, nos ditongos abertos EI e OI das palavras paroxítonas, aquelas com acento tônico na penúltima sílaba, perderam o acento. Por exemplo, jiboia virou jiboia. Ideia virou ideia. Já na língua falada, o som é o mesmo. Agora, se alguém perguntar o que fazer com acento, bom, transforme em assento de cadeira, senta nele e começa a ler. Não é uma ideia legal?